Boa tarde, meus amores. Hoje, 28 de maio de 2020, vamos dar início a mais uma aula EAD, Ensino à Distância, com a disciplina de História sobre Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Para darmos início, a gente vê aí nessa imagem, né, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, certo? Essa bandeira foi de 1816 até 1821. Criada em consequência da elevação do Brasil à categoria de reino, em 1815. Presidiu as lutas contra Artigas, a incorporação da Cisplatina, a Revolução Pernambucana de 1917 e a conscientização das lideranças quanto às necessidades e à urgência de emancipação política brasileira. O Brasil está representado nessa bandeira pela esfera armilá de ouro em campo azul, que passou a constituir as armas do Brasil Reino, ok? Então vamos lá. A tomada de Caiena. Essa tomada de Caiena aconteceu na capital da Guiana Francesa pelos portugueses em 1808. Foi um dos feitos militares de Dom João VI. Com o Tratado de Utrecht, assinado em 1713. Portugal e França delinearam os limites entre suas colônias no extremo norte da América do Sul, certo? Então, após desembarcar no Brasil, Dom João declarou guerra à França e a todas as possessões. Em 1809, com o auxílio dos ingleses, Portugal organizou uma expedição à Guiana Francesa, colônia francesa na América, e ocupou a ilha de Caiena, capital da colônia. Então, essa ocupação acalmava os portugueses que temiam os franceses, que eles pudessem organizar algum ataque ao Brasil partindo da Guiana Francesa. Então, em 1815, teve fim o governo de Napoleão na França, certo? Então, vocês lembram que por ameaça, né, de Napoleão, foi que a família real veio ao Brasil. Então, com isso, os franceses pediram ao governo português que devolvesse o território ocupado. Mas Dom João não concordou com esse pedido e dando início, então, a uma questão que só foi resolvida em 1817, quando os portugueses concordaram em deixar Caiena, tá certo? Continuando. Vocês veem aí a imagem de Napoleão Bonaparte. Então, quem foi Napoleão Bonaparte? Ele foi o imperador da França entre o ano de 1804 até 1814. Certo? E o seu principal objetivo era expandir seu império pela Europa. Levou um exército forte e conquistou diversos reinos, que passaram a ser, na maioria, administrados por seus parentes. Como ele tinha dificuldade em conquistar a Inglaterra, Napoleão então ordenou, em 1806, que nenhuma parte de seu império poderia comercializar com a Inglaterra. A intenção dele era o quê? Era enfraquecer economicamente os ingleses, né? A medida teve sucesso inicialmente, mas a Inglaterra conseguiu novos mercados para seus produtos, principalmente na América. Com o tempo, né, diversas nações se aliaram contra a França e o exército napoleônico passou a sofrer derrotas. Isso aconteceu em 1814. Então, Napoleão foi derrotado e foi destituído do trono. E a França recebeu um novo rei, que foi Luís XVIII. A aclamação do rei Dom João VI. Então, essa imagem é de Jean-Baptiste Debret, no quadro, né, feito por ele. Então, aí demonstra que aí é a aclamação do rei Dom João VI no Rio de Janeiro, no ano de 1839, certo? Vejam só. Então,
quando a gente fala de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, tem uma história por trás de tudo isso, né? Então, vejam só, em dezembro de 1815, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, o Brasil deixava de ser colônia e passava a fazer parte do mesmo reino que Portugal, além de abrigar a corte e o príncipe regente. Em 1816, a rainha de Portugal faleceu. Dom João, então, tornou-se rei, sendo coroado em janeiro de 1818, com o título de Dom João VI. Essa coroação de Dom João ocorreu aqui no Brasil, certo? O que causou descontentamento de muitos portugueses. Ficaram insatisfeitos com a distância em relação ao seu governante. Com o tempo, a insatisfação dos portugueses com a ausência do rei aumentou. E em 1820, um movimento em Portugal exigiu o retorno de Dom João VI ao país, o que aconteceu no ano seguinte. Então, Dom João viveu 13 anos no Brasil. Durante esse período, promoveu diversas mudanças, tanto no Rio de Janeiro, onde vivia com sua família, como em outras cidades. E ao retornar a Portugal, ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, aí nessa imagem, vocês observam a imagem da Biblioteca Nacional, certo? Por que a imagem da biblioteca? Porque a importância das bibliotecas é muito importante para preservar, certo? O precioso acervo da Real Biblioteca, que é essa Biblioteca Nacional, certo? Então, essa biblioteca, ela corria o risco de se perder durante a invasão dos franceses. O governo Portugal, então, decidiu trazer diversos artigos para o Brasil. Cerca de 60 mil peças, entre livros, manuscritos, gravuras, mapas, moedas e também medalhas. Assim, em 1810, foi fundada a Real Biblioteca no Brasil, certo? Essa imagem que vocês estão vendo, que atualmente ela é chamada de Biblioteca Nacional, ok? Então, hoje em dia, esse patrimônio da Biblioteca Nacional pode ser consultado por diversas pessoas. E as bibliotecas públicas, elas contribuem para a formação de um cidadão, né, bem informado. Então, proporcionam acesso ao conhecimento e também possibilitam o desenvolvimento cultural, certo? Assim, ao utilizar os acervos das bibliotecas, é importante que a gente possa cuidar bem dos seus objetos e dos seus livros, não é isso? Então, todos os itens emprestados devem ser devolvidos no prazo que eles dão, né? Eu acho que a maioria de vocês já conhece a biblioteca daqui de Gravatá. E quando a gente pega um material lá, eles marcam o dia para a gente poder devolver. A gente pode utilizar, né? Porque isso vai ser de muita importância para a gente, porque todo material que eles dispõem, né, é de muito tempo, são histórias, né? Vocês podem até pegar esses livros que gostam de ler diariamente, vocês podem ir lá. Mas só que além desses livros, tem outras obras, outros acervos importantes com a história do nosso Brasil, tá certo? Então, todo material que a gente pegar lá, a gente tem que devolver, certo? Então, para quê? Para que outras pessoas também possam usufruir deles, não é isso? Então, como eu havia falado sobre a biblioteca daqui de Gravatá, eu coloquei a imagem, né, dessa biblioteca, que essa é a biblioteca daqui da nossa cidade, certo? Muitos de vocês, eu acredito que já foram, que a gente teve até um projeto na escola para ir conhecer a biblioteca daqui de Gravatá, certo? Então, o material que é disponível lá, ele pode ser pego por qualquer pessoa,
Mas para isso a gente tem que ir lá, fazer uma carteirinha, não é? Para poder devolver depois que a gente terminar de ler todo o material. Então, aqui nessa imagem, a gente observa escravos, né? A gente sabe que antigamente existia a escravidão, certo? E a escravidão, ela deixou marcas, né? Hoje em dia, muitas pessoas ainda, vamos dizer assim, negros, né? Eles sofrem por causa dessas marcas que ficaram da escravidão. Então, a escravidão dos povos africanos no Brasil deixou marcas profundas, né, em nossa sociedade. Mesmo com a liberdade que eles conseguiram conquistar, muitas pessoas sofrem com o preconceito e também com o racismo. O que é preconceito? É não aceitar aquela pessoa só por ser de cor diferente da sua. Racismo também é a mesma coisa, certo? Então, eles passam diariamente por situações discriminatórias e também muito constrangedoras, né? Então, a Constituição Federal é um documento que apresenta os princípios que regem nosso país. Ele declara que o racismo é crime no Brasil. Por que é crime? O que é crime? Crime é quando a gente chama uma pessoa de negro ofendendo ela, tá? Se eu disser assim, a pessoa é branco e o outro é negro, isso aí não é um racismo e nenhum preconceito. A gente está falando de cor, certo? Não é porque ele tem a cor diferente que ele vai ser diferente de você, tá bom? A gente tem que respeitar e não podemos ter preconceito, até porque Deus nos criou todos iguais. Só mudam as nossas características, mas somos todos iguais. E a gente tem características diferentes um para o outro, mas para Deus ninguém é diferente de ninguém, certo? Então, continuando. Então, a Constituição Federal, né? Ela fez um documento onde declara que o racismo é crime. Por exemplo, como eu tinha dado o exemplo, vou continuar, que eu me perdi aí. Então, vejam só. A pessoa chamar, por exemplo, tem 2, 3 pessoas. Aí tem um branco, um negro e um pardo. Pardo é as pessoas que são claras, um moreno claro, né? Que a gente é considerado pardo. Eu mesmo sou parda. Então, se a gente chamar de porque é negro, não tem mal nenhum. E apesar de que não se chama negro, é afrodescendente. Mas não tem problema. É crime se você chamar negro com ofensa, maltratando aquela pessoa, chamando ela de coisas que não se deve chamar com nenhuma pessoa, né? Nem branco, nem preto, nem amarelo, nem negro, né? A gente não pode chamar coisas com outra pessoa, até porque isso é crime. Mesmo assim ainda, né, com essa lei que rege no nosso país, dizendo que o racismo é crime, muitas condutas inadequadas ainda são observadas na nossa sociedade, né? E a nossa sociedade ainda segue lutando muito contra toda forma de discriminação. Discriminação não só é com as pessoas que são de cores diferentes, como o negro afrodescendente, certo? É uma pessoa que ela tem uma deficiência, que não tem uma perna, que não tem um braço, certo? É uma pessoa que é forte, gordinho no caso, né? Magrinho. Isso tudo aí, gente, é discriminação. Se a gente vai... como é que eu posso dizer? Se a gente pode julgar uma pessoa apenas pelo que a gente pode ver dela por fora, isso é discriminação, tá bom? Então, quem eu acho que mais ou menos a gente pode até conhecer, se a gente nunca passou por isso, mas a gente conhece alguém que já sofreu algum tipo de discriminação, não é? Então, o que a gente poderia dizer para uma pessoa que cometeu, né, algum ato de discriminação? Simples,
dizer que não pode, que isso é crime, dizer que Papai do Céu, ele não fez ninguém diferente um do outro, que só o que é diferente entre a gente somos as características, mas que para Deus todos somos iguais. São respostas que a gente pode dar a pessoas que gostam de discriminar os outros, certo? Então, e o povo africano, ele tem uma importância na nossa história, né, que é impressionante. A nossa história começou quando os escravos veio para o Brasil, porque o nosso povo, a nossa população se formou a partir desses povos, não é isso? Então, os africanos, eles e seus descendentes foram responsáveis pela geração de riqueza econômica, deram contribuição essencial para a nossa cultura brasileira. Então, devemos respeitar todos esses povos, certo? Porque é a nossa história, eles são a nossa história, tá bom? Então, a gente deve a ele todo o nosso respeito, porque senão a gente não estava nem na história, não é verdade? Então, vamos deixar aqui as marcas da escravidão sirva para que a gente possa lembrar de como eles são importantes para a nossa cultura, tá bom? Então, por hoje, a nossa explicação de história fica por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? O assunto. Esse assunto, ele é curto, não é tão extenso, né? Então, vocês vão fazer a agenda, que já vai estar no grupo, o trabalho de inglês, que vai ser entregue no dia 8 de junho, certo? Pode ser editado lá na sala do aplicativo. Quem não conseguir editar, vai fazer o quê? Faz uma folhinha, tira foto e manda para mim. E vai responder também as páginas do livro, que também vai estar na agenda, e copiar um pequeno assunto no caderno de inglês e responder a página do livro de inglês, tá certo? Então, por hoje, ficamos por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e vou deixar essa mensagem. Querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Então, fica a dica para vocês, tá bom? Tchau!